queridos alunos do curso de formação profissional em psicanálise. Eu sou a professora Esther Santos e eu estou aqui com vocês para mais uma aula a respeito de emergências psiquiátricas. O módulo é Emergências Psiquiátricas. E hoje nós vamos estar falando a respeito da avaliação do paciente na emergência psiquiátrica. Vamos ver qual é o comportamento do profissional em relação a um paciente que chega com um surto psicótico dentro de um consultório terapêutico. Como vai ser a condução desse profissional de saúde? Vamos ver também algumas questões relacionadas à anamnese, à avaliação. Como é feita essa avaliação? Quais as providências que o profissional da área de saúde precisa tomar para que esse paciente receba a condução correta? Então vamos lá. Nós temos algumas coisas importantes, inclusive, para falar aqui com você, tá bem? Vamos lá então. A avaliação do paciente em crise não difere da avaliação convencional. Nós estamos falando aqui sobre emergência psiquiátrica. Mas é importante ficarmos atentos por se tratar de uma avaliação emergencial dentro de um contexto psiquiátrico, onde o cuidado deve ser redobrado para que não haja risco nem para o paciente e nem para as demais pessoas que estão ao seu redor. Pois bem, o relacionamento entre o entrevistador e o entrevistado, ou seja, o relacionamento entre o profissional de saúde e o paciente que vai ser entrevistado, vai depender muito da comunicação verbal e não verbal, ou seja, vai depender muito da empatia de ambos, pois isso influencia diretamente na questão do que o paciente vai dizer ou do que ele não vai dizer nesse momento. A avaliação psiquiátrica é o primeiro passo para o tratamento de um paciente com problemas psíquicos. Então, a primeira coisa que o profissional de saúde vai fazer é avaliar o estado emocional desse paciente. É a partir desta avaliação que se escolhe as melhores ações para ajudá-lo. A anamnese psiquiátrica é uma parte essencial da avaliação de um paciente em psiquiatria. Ela ajuda a estabelecer um diagnóstico, a desenvolver um plano de tratamento, a compreender a história de vida e os fatores que podem contribuir para os sintomas desse paciente. Durante a anamnese psiquiátrica, são observados aspectos como sintomas atuais, o histórico da doença desse paciente, inclusive no aspecto psicológico, a história familiar, os eventos traumáticos que aconteceram na vida desse paciente, o uso de substâncias e impacto das condições psiquiátricas na vida deste paciente. E estamos falando aqui a respeito da vida diária, das coisas que estão acontecendo no dia a dia desse paciente. Essas informações são fundamentais para embasar a tomada de decisões clínicas e promover o cuidado efetivo desse paciente. Agora, é importante para o profissional de saúde avaliar o alto grau de risco que a situação do paciente em crise representa para o próprio paciente e para as pessoas que estão ali acompanhando ele, ou seja, os terceiros que estão ali. Tendo identificado os fatores desencadeadores do quadro de crise, o próximo passo é, guarde aí, procurar as necessidades imediatas para que possa dar início ao tratamento. Em muitas situações de emergência psiquiátrica, não há tempo hábil para o paciente aguardar uma consulta. Então,
quando ocorre uma emergência psiquiátrica, em que, dependendo da situação, do quadro clínico desse paciente, da forma como ele vem para o seu consultório, não tem como ficar aguardando uma consulta, não tem como, mesmo que esse paciente esteja também num outro ambiente clínico, não tem como ficar aguardando consulta. Então, o que deve ser feito? Nesses casos, a família ou o acompanhante desse paciente precisa tomar atitudes em poucas horas para que a estabilidade do quadro aconteça. Geralmente, essas urgências são por agressividade física, dirigida a terceiros ou a si próprio, como tentativa de suicídio e situações que colocam o paciente em risco iminente de vida, como o uso de álcool, o uso de drogas ou transtorno mental psicótico. Os transtornos mentais são identificados e diagnosticados através dos métodos clínicos que serão usados. E o que acontece aqui? Realiza-se uma entrevista com o paciente ou com outras pessoas, incluindo a família e o acompanhante, como também acontece aqui, vai acontecer um exame clínico para verificar o estado mental e as suas condições orgânicas e os exames que serão necessários para comprovar a existência do transtorno. Para se obter um diagnóstico preciso, o paciente será avaliado por meio da anamnese, se isso for possível, porque há situações, alunos, que não é possível acontecer essa avaliação. Os diagnósticos que estão ligados diretamente à heteroagressividade, o que é a heteroagressividade? É a agressividade que agrupa todo tipo de comportamento agressivo direcionado a pessoas ou a elementos externos. Ou a autolesão são, na grande maioria, os distúrbios psicóticos e orgânicos. É importante para o profissional de saúde saber mensurar as causas orgânicas das causas funcionais, pois podem ser confundidas com transtornos psiquiátricos. Não podemos avaliar somente a parte psiquiátrica, isso aqui é importante também. Existem pacientes em situação de rua, existem pacientes que estão alcoólatras nesse momento, que apresentam risco para algumas doenças, inclusive. Determinar se ele está ou não psicótico é de extrema importância para uma boa avaliação conclusiva. A medida mais importante frente a uma avaliação de emergência psiquiátrica é a proteção de si, ou seja, a autoproteção do profissional de saúde. Ele precisa se proteger nesse momento e proteger também o paciente. Então ele vai se preocupar com a sua proteção, com a proteção do paciente, de todos os que estão ao seu redor, evitando, se possível, qualquer tipo de dano físico ou dano psicológico. Podem ocorrer também violência, ataques súbitos, onde o paciente deve ficar voltado para a parede e não para a porta. Então, não é o profissional de saúde que tem que estar voltado para a parede, sim o paciente. O profissional de saúde não deve chegar muito perto do paciente. Isso, alunos, no momento de avaliação. Então, ele precisa manter a distância. O ideal é sempre a distância de um braço, independente da patologia. Agora, pacientes com comportamento suicida. O comportamento suicida é todo o ato pelo qual o indivíduo causa lesão contra si mesmo, independente do grau e da intensidade. Agora vamos um pouquinho mais à frente aqui.
A Organização Mundial da Saúde define o suicídio como a partir de um pensamento de autodestruição. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela define o suicídio como um pensamento de autodestruição, passando por ameaças, gestos, tentativas de suicídio e, finalmente, o suicídio em si. Ou seja, a pessoa começa a se mutilar. E essa mutilação independe do que ela tenha em mão. Pode ser desde uma régua ou até objetos pontiagudos. É importante destacar que o comportamento suicida não vem a partir da tentativa de suicídio em si. Ele não inicia ali, mas inicia a partir de um pensamento de autodestruição, como, por exemplo, pular de uma ponte, pular de um prédio ou até mesmo pular de um carro em movimento. Esse comportamento suicida vem de um longo tempo. Ele não é um start da noite para o dia. Ele vem de um longo tempo. A partir de quê? A partir de situações em que a pessoa quer se livrar de algo que a está afligindo. Ela quer se livrar de uma angústia profunda que ela está sentindo. A depressão e o transtorno de personalidades são os diagnósticos mais frequentes nos casos de suicídio. Agora, em relação à ética profissional? Em relação à ética profissional de saúde, deve-se buscar o consentimento do paciente, ou seja, agora estou aqui me referindo ao profissional. Como será a ética deste profissional de saúde? E numa tomada de decisão, ele deve buscar o consentimento do paciente ou do seu representante legal sobre o que, professora? Sobre as decisões médicas na proteção do doente com a violação dos seus direitos. Por exemplo, no caso de agitação psicomotora, no caso de auto ou heteroagressividade, no caso do risco de suicídio, ou seja, o médico ele tem a obrigação de intervir nessas causas. Para quê? Para evitar danos ao paciente e terceiros. Mas orienta-se o quê? É aconselhável que se faça na presença da equipe de saúde ou do representante legal deste paciente, tá bem? Desse enfermo. Agora, eu quero dar aqui uma palavra para você, querido aluno, querida aluna do curso de psicanálise. Você já passou o primeiro semestre e já estamos no segundo semestre desse nosso curso. Então, um semestre já foi, já adentramos no segundo semestre. Agora eu quero chamar aqui a sua atenção para uma coisa. Você, aluno, precisa ter a responsabilidade de entender que ser um psicanalista não é simplesmente ter um cursinho que vai te dar direito a uma credencial, onde você vai apresentar uma credencial. Não. Você vai ser um profissional que tem a responsabilidade, você vai ter essa responsabilidade de lidar com as emoções das pessoas, de lidar com as suas dificuldades, inclusive as dificuldades psiquiátricas. Agora, e por que você precisa entender isto? Qual a razão? Porque quando você receber a sua documentação de psicanalista, você irá a campo trabalhar e ter a responsabilidade no desenvolvimento do seu trabalho e no crescimento e superação emocional de cada pessoa que vier até você precisando de ajuda. Talvez você venha se perguntar: por que eu estou no curso de psicanálise
e estou estudando sobre emergências psiquiátricas se eu não sou médico, se eu não sou psiquiatra? Pois é, essa é uma pergunta que você pode fazer. Você já parou para pensar nisso? Qual a razão de você estar estudando emergências psiquiátricas? Eu estou aqui para te responder. No Brasil, no nosso país, a maioria das pessoas, depois que descobre a sua patologia, demora 1 ano e meio para procurar um profissional de saúde emocional. Agora, o que acontece aqui? Entre o psicólogo, o psicanalista e o psicoterapeuta e psiquiatra, ele se esquiva do psiquiatra. Então, falar para uma pessoa ir ao psiquiatra representa talvez um peso para essa pessoa, um bloqueio, uma dificuldade. No nosso país, ainda existe um preconceito muito grande com os profissionais da área de saúde emocional. Então, o que acontece? O indivíduo não sabe o que ele tem, mas a mãe dele já indicou um profissional, o gerente da empresa onde ele trabalha também já o fez. E essa pessoa já foi orientada a procurar um profissional de saúde emocional. E depois de muitos conselhos, a pessoa decide, só depois que há investida de muitas pessoas orientando para que essa pessoa procure um profissional de saúde. Aí essa pessoa decide ir. Vem comigo aqui para você entender isso. Só que 90% das pessoas que chegam no consultório, na sala terapêutica, não sabe o que ela tem. Ela ainda vai descobrir o que tem. Essa pessoa ainda vai descobrir qual é a sua patologia. Aí, aluno do curso de psicanálise, é por isso que você irá procurar fazer uma excelente anamnese. Mas isso vai acontecer só quando haverá possibilidade, quando houver possibilidade. Por quê? Só quando a pessoa está num surto psicótico, quando essa pessoa se encontra num surto psicótico, por exemplo, ela não tem ideia do porquê ela está ali. Entende? Então, você não vai ter tempo de fazer uma anamnese com essa pessoa. Está compreendendo aí? Ela não vai chegar sozinha. Só que essa pessoa que vem no seu consultório, essa pessoa com quem você vai se deparar numa situação de surto psicótico, ela não vem sozinha. Ela vem carregada por alguém. E é exatamente como que você vai fazer essa avaliação? Você irá fazer uma avaliação rápida com o acompanhante dessa pessoa, com a pessoa que estiver junto com este potencial suicida, talvez, com essa pessoa que está vivenciando um transtorno emocional, um surto psicótico, talvez. Você vai perguntar primeiro: o que aconteceu para a pessoa estar assim? Então você vai chegar para o acompanhante e vai perguntar: o que aconteceu para essa pessoa chegar nesse ponto? Ela vai dizer que estava tudo normal e que de repente ele começou ou ela começou a quebrar tudo. Pergunte o que aconteceu com esta pessoa nos seus últimos 5 dias. E de forma rápida. Sabe o que vai acontecer? Você vai descobrir se aconteceu um evento durante esses 5 dias, se houve um problema, se essa pessoa recebeu alguma notícia ruim, enfim. Você vai descobrir o porquê aquela pessoa entrou naquele quadro psicótico. Somente aí você irá entender o quadro clínico dessa pessoa. Se o indivíduo reclama, por exemplo, de tontura, de dor de cabeça, ou está vivenciando um processo de constipação,
e você, através da pergunta, do questionamento, ou a própria pessoa poderá dizer a você que tem 3 ou 4 dias que não vai ao banheiro. O que vai acontecer? Parece que aparentemente não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Por isso que é importante toda informação que for passada para você ser a informação digna de uma avaliação, de uma investigação, de uma análise. De repente, essa pessoa recebeu uma notícia que não foi boa durante aqueles dias e por isso passou a ter dificuldades orgânicas, inclusive, entre a mente e o intestino. E isso poderá ter causado um choque nesta pessoa. Ao entrar em parafuso, quer dizer, já ouviu essa expressão, ao entrar em parafuso? Que quer dizer estar num estado de surto psicótico. Cabe ao terapeuta, a você, futuro terapeuta, futuro psicanalista, nesse momento, usar algumas técnicas de relaxamento com essa pessoa. Técnicas essas que são ensinadas aqui no curso de psicanálise, inclusive. Mas isso aqui também é bastante importante você se atentar. Se esta pessoa não melhorar, você a encaminhará para um psiquiatra. Viu aí a importância de você entender a respeito de emergências psiquiátricas? Você, aluno, vai precisar saber como que você vai se proceder diante de uma situação de urgência psiquiátrica. Inclusive, você, como psicanalista, poderá encaminhar esse paciente para o Sistema Único de Saúde, o SUS. E, se necessário for, né, se você observar a gravidade da crise em que este indivíduo estiver passando, você precisará, inclusive, chamar o SAMU. Eu espero ter expliquei de uma forma bem detalhada para que você entenda a importância de emergências psiquiátricas na vida de um psicanalista. Eu fico por aqui e até a nossa próxima aula.